nós temos irmãos que vão aí para essas tribos trabalhar, né? Então, a gente não tem noção do que é você, sabe, tratar, sabe, cuidar de, né, qualquer uma pessoa. E o nosso tema aí vai ser o nosso texto bíblico de hoje, que está em João 3,16, né? João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que grande amor. Irmã Ruth, nós vamos louvar esse ano depois. Que grande amor, que excelso amor, tá? Agora não. Mas que grande amor que Deus deu o seu único Filho por cada um de nós. O Senhor, Ele nos ensinou a fazer, né, campanha, através dos seus atos. Aqueles que pediam, que iam atrás, que não conseguiam entender. Eu quero, sabe, entender. Nós somos promotores, nós vamos promover nos outros a ter esse conhecimento. Responsabilidade de cada um de nós. E o nosso tema, que está aqui, né, no telão, eu não vou precisar falar, porque vocês vão ler lá, vocês vão falar bonito para a gente ouvir, né? Então, vamos lá? No amor... No amor de quem? Do Pai, né? Vamos completar a missão. Amém, igreja? No amor do Pai. É no meu amor? Será que eu teria esse tão grande amor assim? Será que a Carol teria tão grande amor assim? Isso é dom de Deus. Isso não vem de nós, irmãos. É o Senhor que dá. Porque Ele é quem faz. Então, no amor do Pai, nós vamos ser incomodados a estar ajudando, orando, ofertando, né? Pelos nossos missionários, por aqueles que podem ir. Porque a gente pode ir, nós podemos orar e nós podemos ofertar. Esses são os 3 pilares que faz com que a gente continue avançando com o nosso, né, trabalho de, né, no caso, missões, tá, irmãos? Então, que Deus possa abençoar os irmãos aqui nessa noite. Vou pedir ao irmão Amaury que possa vir aqui à frente, orar por, né, missões e dando assim abertura ao culto. Fiquemos de pé, por favor. Senhor Deus, Pai eterno, glorificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, Senhor. Pedimos que não falte, Senhor, a Sua providência no campo de missões, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, com Teus olhos, com as Suas poderosas mãos estendidas sobre todo e qualquer missionário que tem no coração de propagar o Teu nome, a Tua presença, Senhor. Não deixe que nada de mal venha acontecer a cada um, Pai. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome e pedimos que o Senhor venha nos capacitar a desenvolver mais amor para que possamos manter, ajudar, orar, buscar mais a Tua presença a favor dessas pessoas que estão lá, porque nós somos, Senhor, a corda da caçamba. A corda da caçamba que vai lá buscar água, que vai levar a Tua luz, que vai levar a Tua água, Pai. Então venha em nome de Jesus, capacitar cada um dentro desse sistema, Pai, a ser abençoado por Ti, Pai. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que é de perto e de longe, porque a Tua presença sabe de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, Pai, visite aquele que necessita, nesse momento, da Tua presença, do Seu amor, do Seu sustento, Senhor, da Tua orientação, porque nós estamos aqui no ar-condicionado, na luz, desfrutando da presença dos nossos irmãos, Pai, e não sabemos o que verdadeiramente cada um tem enfrentado lá. Mas nós pedimos que a Sua misericórdia seja derramada sobre a vida de cada um e que o Senhor possa, a cada dia, capacitar esses missionários que se propõem
a levar a tua palavra a todo momento, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela nossa igreja, que estamos iniciando nesse momento, Senhor, como todas as igrejas batistas, Senhor, do Brasil, missões mundiais, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando essa campanha, Senhor, de uma forma sobrenatural, trazendo, Senhor, condições, Senhor, para que possa a junta de missões dispensar recursos para que eles possam fazer o melhor no campo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo e por todos. Amém. Amém. Ministério de Louvor. A paz do Senhor, irmãos. Vamos adorar o Senhor hoje em espírito e em verdade.
Imaginar
Glória a Deus. Podemos assentar? No amor do Pai, no amor do Pai, vamos completar a missão. Irmãos, é muito lindo louvar, não é? Mas devemos completar a missão, porque é para isso que nós fomos chamados, né? Nós fomos chamados para louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, né? Com nossos louvores, com as nossas orações, mas principalmente para completar a missão, tá? Que Deus possa abençoar os irmãos nessa noite. Eu queria pedir à irmã Cíntia, ela vai ler aqui para a gente sobre Ucrânia, né? Que é a nossa preocupação no momento. E eu queria que, sabe, os irmãos lá atrás, projetasse a nossa, né, revista, para que toda a igreja conhecesse. Não conseguiu baixar? Não conseguiu abrir? Não? Então tá. Então ela vai ler aqui sobre Ucrânia. Está aí no seu celular, né? Ainda bem que eu mandei. Falar um pouquinho para a gente sobre o amor. O amor aqui? O amor do Pai está na Ucrânia. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos lá. O versículo de João 3,16, amplamente conhecido, nos lembra da profundidade do amor de Deus. Porém, mais do que apenas citar esse texto, somos chamados a vivê-lo diariamente. A missão dos crentes no século XXI não é apenas proclamar o amor de Deus, mas demonstrá-lo através de ações concretas, amando e servindo ao próximo. O amor exige sacrifício, como Deus sacrificou o seu Filho por nós. Amar sem dar é egoísmo. Amar sem dar é egoísmo. Assim como Cristo se doou por nós, devemos nos doar pelos outros, mesmo que em meio às circunstâncias difíceis, como a guerra na Ucrânia. Quando a guerra começou, ficamos no subsolo, servindo aos necessitados, com as igrejas fechadas e muitos fugindo para o oeste do país ou para o exterior. Parecia que nosso ministério estava paralisado. No entanto, foi justamente nesse momento que começou o período mais intenso do nosso serviço a Deus e ao próximo. Oh, glória a Deus! Em meio ao caos e ao medo, o Senhor nos deu a oportunidade de mostrar o seu amor. Tínhamos nossas próprias necessidades, como qualquer outra pessoa, mas aprendemos a focar em quem estava ao nosso lado, oferecendo apoio, alimentos, consolações e orações. Ver viúvas, pais idosos que faziam perdido os seus entes queridos no fronte, vivendo a dor do luto, nos mostrou que o amor de Deus é quem nos capacita a continuar. Mesmo quando as nossas próprias forças parecem esgotadas, durante a guerra, aprendemos que amar ao próximo vai além das palavras. Consiste em estar presente, mesmo em situações adversas, e oferecer-se aos outros, mesmo quando estamos passando por dificuldades. Assim como Deus deu seu Filho por nós, precisamos nos dar pelos outros, seja com o nosso tempo, nossa ação ou um simples abraço. A verdadeira missão é completada ao se doar, mesmo diante do perigo. Servir ao próximo em tempos de necessidade é uma forma de refletir o amor de Deus. Concluir a missão requer coragem, entrega e o desejo de levar os outros a Cristo. O amor de Deus, que nos deu o paraíso, deve nos mover a levar os outros a conhecerem seu Salvador. No amor do Pai, vamos continuar e completar a missão aqui na Ucrânia, até em meio à guerra. O missionário de missões mundiais no leste europeu, que escreveu isso. O nome aqui dele é bem difícil de falar, porque é um nome ucraniano, né? Lyubomir Matviev. Glória a Deus pela vida desse irmão. Amém. Vamos aplaudir, né? Esse é o nosso irmão missionário que está lá. Eu queria pedir ao nosso irmão Rogério que orasse nesse momento pela vida dele, tá? Pelo irmão Lyubomir. Estou perguntando a ela qual é o nome do irmão. Se não sair o nome do irmão, Deus sabe quem é o irmão, tá, irmão? Oremos, querido Deus.
Te glorificamos, Pai amado, nesta noite, por nós podermos estar aqui reunidos cultuando o Seu nome, Senhor. Que esta noite, Pai amado, receba toda a nossa adoração e todo o nosso louvor, Pai. Aqui está a Sua igreja, Pai amado. Te agradecemos, Pai amado, por esse início, Pai amado, de missões. Que Tu possa, Pai amado, estar fazendo um rebuliço no meio das Suas igrejas, Senhor, para que nós possamos, Pai amado, verdadeiramente, Pai amado, estar pronto, Pai amado, para estar abraçando essa causa, Senhor, que essa causa, Pai amado, é de todos nós, Pai. Não é só de um irmão, nem de outro irmão, Pai. Essa causa, Pai amado, é de todas as Suas igrejas espalhadas na face da terra, Pai. Que nós possamos verdadeiramente estar abençoando, Pai amado, esses irmãos, Pai amado, o qual foi citado o nome aqui, Pai. Tu conhece, Pai amado, cada irmão, Pai amado, que tem se proporcionado a sair do seu lugar para ir para tão longe, largando suas famílias, largando seus entes queridos aqui, Senhor, e levando a Sua palavra, Pai amado, em outros países, Pai amado, que muitas das vezes não sabe nem falar a língua daquelas pessoas, Pai, mas Tu tem usado, Pai amado, nossos irmãos ali, Senhor. E eu Te peço também encarecidamente, Pai amado, que Tu possa, Pai amado, estar nos usando como missionário no local que nós moramos, Senhor, para evangelizar e levar a Tua palavra também, Senhor. Que nós vemos a necessidade, Pai, que nós temos ao nosso derredor, onde nós moramos, nos nossos bairros, Senhor, a necessidade de falar também da Sua palavra. Então, Pai amado, Tu possa estar levantando homens, mulheres, jovens, adolescentes, Pai amado, para que possa estar propagando a Sua palavra. Nós queremos Te agradecer e honrar, Pai amado, o Teu nome, e honrar aqueles irmãos que estão lá do outro lado, fazendo, Pai amado, esse trabalho tão árduo, Senhor. Nós queremos Te agradecer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, né? Conseguiram baixar o Clips? Ok? Tá. Pastor, já vou te passar, tá? Nós vamos fechar só, irmãos. Tem muita coisa para a gente falar, mas nós temos um mês para a gente ir falando, né? Um pouquinho cada domingo aí nós vamos estar falando sobre alguns destes, né, testemunho, tá? Então, hoje, o que nós vamos deixar aqui, né? Nós temos um alvo a cumprir, né? E o alvo que Deus botou no meu coração para esta igreja foi de R$5.000. Nós podemos conseguir até mais. Menos não. Podemos conseguir até mais. Irmãos, no dia 15 a gente vai ter nosso almoço, embora o pastor ficou meio preocupado, mas já está tudo certo, tá, pastor? Almoço vai ser no dia 15, sábado que vem. E nós vamos estar vendendo este almoço em prol de missões. Como é que nós vamos fazer? Cada membro, ele vai ficar responsável por vender 5 quentinhas. Vamos completar a missão? Vamos completar a missão? Amém? Irmãos, nós podemos conseguir muito mais do que isso. E no último dia nós vamos estar, né, recolhendo a oferta voluntária. A irmã Dulce, ela vai estar providenciando para a gente, envelopes. Os irmãos, durante o mês, vão orar. E no último dia da campanha, nós vamos entregar também a nossa oferta missionária. Amém? Vamos completar a missão? Irmãos, nós não podemos ir, mas nós podemos orar e podemos ofertar. Podemos ir também, se Deus mandar. Né? Mas hoje, a condição da gente é de orar e ofertar. Então, nós vamos completar a missão. Amém? E aí nós vamos estar ouvindo o nosso hino oficial, e após isso o pastor está com a oportunidade para apresentar o pregador. Tá, pastor?
Glórias a Deus. Que bênção, né? Vamos completar a missão. Amém? Nesse momento eu vou chamar meu amigo pastor Arthur a estar ministrando a palavra. Pastor Arthur é da Igreja Batista Triunfal, em Belfor Roxo, nosso amigão de seminário, gente boa toda a vida, um irmãozão. E é um milagre esse cara estar aqui, viu? Esse cara aqui teve 2 infartos, não foi isso? 3. Novinho. E o senhor Popou também já está na reserva da caserna, né? E vai ser instrumento de Deus nessa noite para falar aos nossos corações. Então, olha para o lado que está desse irmão aí, fala para ele assim, fica quietinho em nome de Jesus. Isso. Ouve a voz de Deus hoje. Amém? Você pode falar? Vira aí e fala para ele aí. Isso. Que bênção, né? Então você veio aqui para louvar ao Senhor e ouvir Deus falando nessa noite para a glória do Senhor. Amém? Então vamos ficar em pé? Vamos orar? Glórias a Deus. Pai Santo, muito obrigado pela oportunidade nessa noite de estarmos ofertando o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. E muito obrigado por tudo que já vivemos, ó Deus, nesse culto. Agora queremos um pouco mais, Senhor. Fala aos nossos corações, usa a vida do Teu Filho e que nada nem ninguém venha nos impedir de ouvir a Tua voz nessa noite. E que Teu Espírito Santo fale profundo no coração de cada um de nós, para a honra e a glória do Teu eterno nome. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Pastor Arthur, depois vai apresentar sua esposa também. Podem sentar, meus queridos. Como disse aqui meu amigo, irmão Paulo, nós cursamos juntos o seminário de 2010 até 2013, aí 11 anos de formados, mas o que nos une é o amor de Deus. E eu fico feliz porque não é a primeira vez que eu venho aqui, primeira vez pregando, né? De outras vezes eu vi na posse dele, aniversário dele também, ou foi da igreja? Acho que desse seu aniversário, né? Eu estive aqui. Mas é um prazer de realmente agora estar falando para vocês, me senti muito à vontade. Por mais que eu seja batista chamado renovado, eu senti aqui uma renovação do amor de Deus sobre esse lugar. E não é a placa denominacional, é o que nos une, é o amor de Cristo. E por isso nós estamos aqui, essa liberdade que eu tenho de estar falando com vocês, porque a gente fala da mesma coisa, que é a palavra do Senhor. Quero apresentar, pedir que ela fique de pé, a diaconisa Fernanda, que é meu amor. Aqui tem mulheres belas, lindas, mas entre as belas e lindas, a mais bela e linda é minha esposa, assim eu digo, porque assim o Senhor me ungiu com os olhos para ver essa beleza. Ela me ama, serve comigo também lá na minha igreja. Eu trago um abraço do meu pastor, que me permitiu que eu estivesse aqui. E já agradeço ao meu querido irmão Paulo, pastor, amigo. Agradeço a Deus e agradeço a vocês também que vão me emprestar seus ouvidos. Mas vamos lá para o texto proposto, João 3,16, que ninguém sabe de cor. E eu queria que você lesse comigo no 3. Pode botar na projeção para ir todos juntos? Aqueles que não sabem de cor. Eu disse o quê? João 3,16, não é isso? Então vamos todos juntos no 3. 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. Amados, como foi citado aqui, acho que é a maior parte da minha pregação. E eu quero fazer essa pregação em 2 tópicos. Um primeiro falando do versículo citado e depois em relação ao tema. Primeiro do que falando que João 3,16 é a promessa da nova aliança. É o versículo mais conhecido, mais citado, mais reproduzido, em torno de mais de 4 bilhões de cópias. É o tema central e o resumo da Bíblia. É a síntese, o receptáculo de todo o Evangelho Santo. É a descrição do amor de Deus. E aqui eu quero trazer a ideia sobre o versículo, que muitos já, possivelmente já pregaram aqui, alguns outros
pregadores de renome também já fazem a mesma síntese, né? Toda vez que eu pensei, quando eu fui ver algo, tentar ver algo diferente, um monte de gente falando a mesma coisa. Então, por que não trazer a mesma coisa, já que é a palavra do Senhor também? Então, aqui no primeiro ponto que eu queria trazer, este amor traz tão grande salvação. Primeiro ponto, traz tão grande salvação pela sua procedência. Porque Deus, porque procede do Pai. Porque este amor procede do Pai, pois Deus é amor. Deus não é um sentimento, Ele é amor. Antes que nós viesse a existir, Ele, o Pai, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, eles viviam em perfeita harmonia e amor. Então, esse Deus que é amor, Ele ama e revela o seu amor. Ele precisa, não necessariamente, mas Ele mostra, derrama o seu amor, porque Ele é amor. Não tem como Ele se limitar, porque Ele é amor. Segundo ponto, nesse próprio versículo, trabalhando, por causa da sua amplitude, porque Deus amou o mundo, ou seja, toda a humanidade. A ênfase não está se Deus pode amar todas as pessoas, mas que Ele pode amar um mundo mau e pecador. É esse amor que nos alcançou, sendo nós ainda pecadores, nós transgressores, nós éramos inimigos de Deus, Ele mesmo assim nos amou. Esse mesmo Deus a qual inspirou Paulo, através do Espírito Santo, para dizer na sua carta a Efésios, de lado 3, capítulo 3, 17, 18, vai dizer as suas dimensões, que vai dizer que Ele é tão largo, que alcança todos os povos, tribos, etnias, línguas e nações. E seu comprimento é tão extenso e longínquo, que alcança desde o primeiro homem, lá chamado Adão, até o último que vier a existir. Este amor também é tão alto, que nasce no coração de Deus, e que pode cobrir o mundo inteiro com a sua multidão de pecados. Esse amor, ele pode cobrir toda a multidão de pecados. Não pode ter o maior pecado que venha a ser cometido. Este amor cobre este pecado. Esse é o amor de Deus. Ele também é tão profundo, que alcança o âmago do pecador mais miserável, e pode ser demonstrado ao mundo por quanto foi derramado no profundo dos nossos corações, ou seja, no coração pelo Espírito Santo. Lá em Romanos 5,5 vai dizer isso. E esse mesmo Deus, e esse mesmo amor, sendo profundo, ele transborda e é abundante, que chega a ser incomparável, inexplicável, incompreensível, pois alcança todos indistintamente, de forma incondicional. Não importa quem seja a melhor pessoa que seja, coberta de bondade, ou o mais miserável pecador, homicida, ou pior homem que existiu. Hoje na escola dominical, na classe para os novos crentes, lá para a classe dos convertidos, uma menina que, por nome Lissandra, nós chamamos ela de Liz, hoje começou a classe, e a gente começou a falar sobre a Bíblia, e falamos também sobre o amor de Deus, que a Bíblia, ela é, na verdade, além de ser a palavra de Deus, ela revela Deus, ela revela quem é esse ser, e nessa verdade vai mostrar também o seu amor, um dos pontos que eu estava falando, e ela disse que não conseguiria entender, porque ela veio do espiritismo, no caso, autoespiritismo, no catecismo, e ela não conseguia entender como, sem reencarnar, a pessoa até atingir um nível bom, o pior pecador, como ladrão na cruz, ser resgatado. E ali eu dei um exemplo para ela, que falando do sangue de Cristo derramado, e eu comentei sobre os seus irmãos, né? Perguntei quantos elas tinham, ela te disse lá uns 3 ou 4, e eu falei que assim, imagina se seu irmão fosse o pior, e ela falou, não, ele é o pior do mundo. Se ele tivesse se arrependido, ele não estando em casa, se arrependendo, dizendo que quer voltar para casa da sua mãe, já que você mora com sua mãe, e dissesse que largaria tudo aqui, estava arrependido desses pecados, seus erros que tivesse cometido, sua mãe deveria aceitá-lo? Ela disse sim. Eu falei, imagine sua mãe que é pecadora, sua mãe que é falha, ela aceita o seu irmão com todos os defeitos, imagine Deus que é santo e puro.
Porque quando Deus, aí eu falei para ela, quando Deus olha para aquele homem que é miserável e vê o sangue de Jesus Cristo, Ele derrama a sua graça e nos livra da sua ira vindoura. E é isso que eu falei para ela. Eu falei também explicando, imagine você ainda sendo mais fraca, criancinha, batendo no seu irmão e você praticando maldade e corre para o braço da sua mãe ou do seu pai. E seu irmão vem correndo para te bater e tua mãe e seu pai chega e fala assim, não, nela você não vai bater não. Ela errou, mas você não vai. É a mesma coisa que o pai faz. Você pode ter pecado, mas quando você corre para o braço dele, ele te protege, ele te abraça e te dá um lugar seguro. Esse é o nosso Deus. É esse amor que é aplicado. A extensão desse amor no mundo só poderá ser completa através de nós, que carregamos o amor do Pai. Terceiro, por causa da sua intensidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não há como descrever com exatidão e de forma exaustiva este amor. Não tem como dizer. Acabei de dar um exemplo aqui. Um homem que possivelmente tem seus pecados, antes tem então com Cristo na cruz, zombando dele juntamente com o seu comparsa, dizendo impropério para o nosso Deus. E no momento que ele percebe que ele é Deus e que ele estava pecando, ele se arrepende. E esse amor é derramado. Como entender? Nós que somos todos miseráveis, nenhum de nós prestamos. Vocês não prestam, eu menos ainda que vocês. Porque isso nós temos que entender. Entender que é a graça, é o amor de Deus que tem nos dado condições de sermos aceitos nesta família, que é a família de Deus. É o amor dele, ele indistintamente, e de forma que a gente não consegue alcançar. A melhor poesia, o homem mais inteligente, não poderia declamar ou dizer algo, porque esse amor é incompreendível, porque ele transborda e vai além do nosso entendimento. Quarto, por causa da sua dádiva divina e incomparável, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5, 7, 8, assim diz os versículos: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá até que alguém pelo bom alguém possa se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a dádiva. Nós não merecemos nada, mas Ele entregou o seu Filho, o maior presente, para morrer por nós, para que nós tivéssemos a vida eterna. Isso é fruto desse amor. Essa dádiva é a prova desse amor paternal, pois Ele, Deus, o Pai, deu aquilo que lhe era mais precioso, seu único filho, por pessoas que não tinham valor, lançando sobre ele, Jesus, toda a nossa culpa, pagando um preço em nosso lugar. O preço que eu e você não poderíamos pagar, e não podemos pagar mesmo, nem com ouro, nem com prata, nem com nossas próprias vidas. Não poderíamos alcançar o valor da dívida que nós tínhamos com ele. Mas lançou-se sobre a cruz o nosso Cristo, para que pudesse ser redimidos e paga essa dívida. Essa é uma dádiva, é um presente dele, para demonstrar este amor por nós. Quinto ponto, pela oportunidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê. É oportunidade. Você recebe essa dádiva, está sobre você, mas você só vai alcançá-la se você crer. A oportunidade é hoje, a oportunidade é nesse momento que é chamado agora. Não podemos deixar para amanhã a oportunidade de receber essa dádiva, porque não sabemos, não podemos acrescentar um côvado, não podemos acrescentar um segundo à nossa vida. Eu estava bem no momento, no dia, primeira vez, aproveitando a oportunidade que meu amigo falou, preparando a lição da escola dominical, a primeira lição, como sempre faço, acordo cedo, 5 horas, 6 horas, 6 horas já boto a minha roupa, depois de ter tomado banho, feito tudo sem fazer, preparo a lição, oro e vou preparar a lição. E a primeira lição não tinha nada a ver com o assunto que acabou ali, eu comecei a sentir uma dor.
Tinha comido uma pizza antes, pensei que fosse gases. E daqui a pouco radiou para cá e começou. E ali, como por ser socorrista também, eu vi que eu estava infartando. E ali eu falei, meu Deus do céu, não deixa eu infartar. E o que aconteceu? Eu ouvi uma voz bem nítida, como lá falando em João, Jesus Cristo. Essa doença, essa enfermidade, não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas por amor a Deus, por amor de Deus, a uma família, um homem que estava infartando, na verdade tinha infartado, estava para morrer, tinha 82 anos, sua esposa 72, 10 anos de diferença. Ele tinha 90% de chance de morrer se não fizesse a cirurgia. E 80 e pouco, se ele fizesse do mesmo jeito. Então, de qualquer jeito, ele iria morrer. Então, aprove eu estar naquele lugar. Levei, fomos para o quarto, ficamos lá, a mulher católica. Ela falava, às vezes, me desculpa que a palavra, meio rabugenta, falando as coisas, e às vezes me oprimindo, falando outras coisas. E eu ali quieto, lendo a palavra de Deus, alguns livros que deixaram para mim. Aprove num domingo, pela manhã, ter uma missa. E o padre pregar sobre o cego Bartimeu. E ali, pregando, ele vai falar a frase do cego: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando fala isso, ela chega para o marido e fala: nego, Jesus era filho de Davi. E achava que era filho mesmo, diretamente. Porque não lê Bíblia, não conhece, é aquilo que o padre fala, simplesmente. E ali foi a abertura para pregar desde Gênesis, Apocalipse, e eles aceitarem a Jesus Cristo. Por amor, Deus faz do meio as dores, ou não, Ele vai te levar a lugares, pode ser com a cruz de rodinha, e também com isopor, mas também pode levar você sofrendo, porque Ele quer alcançar algumas almas. É por amor, e ali eles tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo. Ela saiu, passou numa quarta-feira, eu falei, confirma numa igreja, e ela foi lá na igreja, quadrangular, não sei, alguma coisa assim, ou Nova Vida, eu não lembro bem, e lá diz que se firmou, ela e o marido, se firmaram lá. Depois que aconteceu, não sei, mas Deus deu a oportunidade deles receber o santo evangelho, por amor, para que eles fossem salvos. Sexta, em relação ao versículo, pela certeza que dá o livramento de morte, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo que aqui crê, não pereça. Amados, alguns autores, como Hernando Dias Lopes, falam muito sobre o inferno, e as nossas pregações deveriam ser sobre o inferno muito mesmo. E hoje tem falado de outras coisas, que não é céu e inferno, não é falar de salvação, mas de dádivas que nessa terra te há. Mas há uma oportunidade de dizermos que as pessoas precisam crer para não perecer. E o reverendo Hernando Dias Lopes, ele vai dizer numa sua frase bem interessante, talvez todos conheçam, ou alguns, vai dizer assim: o inferno fica exatamente no fim de uma vida sem Cristo. Amados, isso levaria a gente a pensar que muitos estão indo para o inferno, e se o amor de Deus está em nós, deveríamos chorar por essas almas, e pregar o santo evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos que crê, quer o judeu, quer o grego, quer nós gentios, é o poder de Deus para salvar. Sétimo, e aqui eu termino a parte dos versículos, pela sua graciosa oportunidade, sua graciosa e oportuna oferta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz foi a consequência do amor do Pai ao seu Filho, para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. A oportunidade foi dada, mas quem pagou o preço da nossa redenção foi Ele, que era inocente, não tinha pecado, vivia no mundo de glória, assentado num trono, na comunhão com o Pai, mas esvaziou de toda a sua glória, para se fazer homem, servo, para viver uma vida em prol de vidas, para morrer a nossa morte, para dar a sua vida por nós, e que essa vida nos deu vida abundante.
Mas aqui agora eu quero trazer no tema que é proposto pelo mês de missões. E eu quero trazer aqui de uma forma um pouquinho diferente do que está proposto no tema, mas é o que eu quero trabalhar. É no amor do Pai que completaremos a missão. Repita comigo. É no amor do Pai que completaremos a missão. É no amor do Pai que completaremos a missão. Completaremos a missão envolvidos com a missão. A nossa missão é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Devemos pregar o Evangelho com amor, expressando o amor do Pai. Estando no amor do Pai. O pastor puritano Richard Baxter disse: tome cuidado para oferecer o pão da vida a outros, sem que vocês mesmos tenham comido. Amados, muitos têm falado da palavra de Deus, têm pregado a palavra de Deus, mas sem viver a palavra de Deus. E dessa forma têm fechado a porta do céu, porque a sua conduta não é igual àquilo que ele prega. E muitos já ouvimos essa frase: para ser como fulano, eu preciso ficar do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. Então nós temos que realmente se vestir daquilo que a missão pede, com aquela roupa realmente de missionário, começando na nossa casa e chegando no confim da terra, se assim fosse ele nos enviar. Neste lugar você começa a pregar a palavra de Deus, sem que tenha que falar. Começa com a sua vida, se envolva com a missão, deixe as pessoas perceber que você faz parte de um exército que pertence ao Senhor Deus, que não se envolve porque está alistado e chamado por aquele que alistou. Você vai se agradá-lo, e você não envolve com as coisas desse mundo. Você transborda aquilo que você foi comissionado para fazer, ou seja, pregar o santo evangelho a toda criatura. Segundo ponto, é no amor do Pai que completamos a missão, pregando a verdade. A nossa pregação não pode ser suavizada dizendo: você é o centro de Jesus, você é a fraqueza de Deus, ou algo assim. E me desculpa aqui, eu vou dizer, eu não tenho problema com isso, se vocês não gostam, depois você fala para o pastor, me excomunga. Mas tem um filho de Belial, ou outros mais, mas esse é o principal, David Leonardo. Ele não prega a palavra de Deus, está levando muita gente para o inferno, porque ele não prega outro evangelho, ele seja anátema. E muitos de nós repostando coisas que não é de Deus, um evangelho falso, promíscuo, dizendo que o nosso Deus tem fraqueza. Ele não é homem, não é por sua causa, é porque o sangue de Cristo que está em você, e pelo Espírito Santo que mora em você, que você é dele. Porque se não for assim, você já está condenado. Você não é a fraqueza de Deus. Jesus Cristo é o centro do evangelho, é o centro da palavra, mas você não é o centro de Jesus Cristo. Se você não aceitá-lo, você não vai morar no céu. Nós temos que pregar a verdade. Não sejamos profeta ou profetiza de conveniência. Pregue a verdade, não romantize o evangelho, porque Deus não é romântico. Deus não é romântico. E fique vindo, não, fragilizando a palavra, fragilizando aquilo, a imagem do nosso Deus. Não é isso. Nós devemos pregar a palavra como ela é. Pois o amor de Deus não aponta para as coisas desse mundo. Cantamos aqui coroa, cantamos também aqui anel, túnica, mas aonde aponta? É lá na glória, não é para este lugar. Porque o amor de Deus, ele aponta sim para a cruz, onde há renúncia, onde há solidão, abandono e dor e falta. É lá que aponta. Você vai viver certos momentos de sozinho. Você vai se sentir sozinho, como se tivesse abandonado por todos, até por Deus. Você vai viver momentos de fraqueza, que você vai pedir auxílio. Você vai ter que viver um tempo de renúncia daquilo que você gosta e quer, do seu tempo, às vezes de prazer, do seu tempo de qualidade de vida, por causa do amor de Deus. E aqui,
ainda há uma ideia de que devemos realmente pregar e pregar com amor. Todavia, é melhor uma voz agressiva, que grite, que pareça cruel, que pregue a verdade sobre o céu e o inferno, do que uma voz macia, aveludada, que pregue a mentira e leve as pessoas para o inferno. Amados, tem sido pregado em vários lugares. Nós comentamos hoje, estava ali conversando sobre algumas igrejas que estão crescendo de uma forma estrondosa, mas na verdade será que é crescimento ou inchaço? Porque tem feito simplesmente o prazer das pessoas que assistem esse culto, e comentamos sobre isso, porque antigamente vimos assistir o culto não da forma de ver um show, de ver uma atração, de ver um cantor, um pregador, mas de assistir, de dar assistência, de prestar culto a Deus. Hoje a prioridade tem mudado. Se você não sente um arrepio, se você não vê um louvor legal, se você não tem uma palavra que você não goste, o culto hoje foi ruim. Ué, que culto é esse? O culto não é para você, é para Deus, é para o Senhor. Adore da sua simplicidade ou de outra forma extrema, mas você adore ao Senhor, o culto é para Ele. Nós reunimos neste lugar, é para adorar ao Senhor, e não pode ser pregado outra coisa, se não for adoração ao Senhor e arrependimento dos pecados. Isso tem que ser. Hernandes Dias Lopes continua dizendo: cruel não é pregar sobre o inferno, cruel é ir para lá. Pessoas estão indo a passos largos, e muitos dos nossos têm contribuído com isso, pregando um engodo, simplesmente um engodo. Não é uma coisa que não é eficaz, não traz vida, não sara, não cura, é só algo paliativo, que só trabalha a mente, mas não tem nada trabalhando no coração. Nós temos que pregar o Evangelho. Deixa eu ver aqui, que pulei 2 páginas. Sim. Terceiro ponto. Pregando o arrependimento e a fé. Ao pregar o Evangelho a alguém, pregue a palavra que leve ao arrependimento e à fé. Mostre o que é pecado, que nós não somos pecadores e que a justiça de Deus exige a nossa condenação. E às vezes nós temos um conceito errado de que é pecado e suavizamos o que é pecado. Porque às vezes falamos aí o que é pecado. Errar o alvo. Simplesmente isso? É simplesmente isso? Não. O pecado, ele depõe contra a santidade de Deus, depõe contra a pessoa de Deus, nos faz inimigos de Deus, nos separa do amor de Deus. Nós não temos comunhão com Deus por causa do pecado. E não é um simples erro, é um pecado que realmente separa. E nós devemos falar o que é pecado de verdade, não simplesmente errar o alvo. Eu procurei saber até quem falou isso, que é falado nas igrejas. É definição de pecado, errar o alvo. Não, é depor contra a dignidade da pessoa não, do ser, porque são 3 pessoas, mais santa, que é o nosso Deus. Contudo, só o pecador, após o pecador entender isso, o pecado, que ele é pecador, que é devedor e poderia estar que ele estará sendo levado à condenação eterna, porque a justiça de Deus exige isso, que nós devemos dizer que Deus salva, que o Senhor Jesus Cristo cura, que Ele liberta e que é através dele que ele vai ser resgatado da condenação eterna. Contudo, foi através disso que a graça de Deus, por meio dela, o qual foi o meio que recebemos o perdão, só alcançaremos este perdão quando recebemos a Cristo Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados. Queridos, esse versículo tem sido muito mal compreendido. Em alguns lugares, muita gente fala: eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus, creio no Filho de Deus, que Ele é meu Salvador. Só que esse versículo, ele implica renúncia, entendimento que não é só fazer dele, Ele é o Senhor, meu Salvador, legal, vou ser salvo. Não, que você deve ser levado a Ele e pertencer a Ele, e Ele ser seu dono, seu Senhor e seu Deus, verdadeiramente.
Porque muita gente só fala de palavras, mas não vive. E precisa ser levado a ele reconhecer isso. E aqui também traz uma ideia de que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. E o arrependimento tem 3 aspectos. O primeiro dele é a razão. Segundo, a emoção. E terceiro, vontade. Razão porque eu ou nós reconhecemos os nossos pecados. Emoção, porque eu me entristeço ao reconhecer que eu sou pecador e que tenho pecado contra Deus. E terceiro, vontade. Eu tomo a atitude de voltar ao início. E se formos nós mesmos que pecamos, voltar ao primeiro amor. Então não podemos ficar, e aqui quem diz isso é Hernando Dias Lopes, de que peco, arrependo, peco, arrependo, peco e arrependo, em relação ao mesmo pecado. Porque isso não é arrependimento. Isso na verdade é remorso. Porque se você pede e se arrepende, diz que se arrepende, mas não há mudança, não houve arrependimento de fato, só houve remorso. E o remorso leva à morte, como foi com Judas. Pedro pecou, negou, se desviou, foi embora. Mas quando encontrou Jesus Cristo, ele se arrependeu de fato. Judas reconheceu o seu erro, o seu pecado, mas ele não se arrependeu, só remoçou-se e depois lançou-se e foi embora. Nós devemos, na verdade, arrepender-nos e produzirmos frutos dignos de arrependimento, como diz João Batista. Aquele que vive o amor do Pai não justifica o erro, mas confessa o pecado e deixa, como diz Provérbios, também 1 de João, e faz o que o ouve também praticar da mesma maneira. Ou seja, amados, toda vez que você pecar e confessar e largar e deixar esse pecado, aqueles que estão te ouvindo e vendo vão ver que essa é a prática correta para fazer. Essa é uma forma também de você trabalhar a sua missão, porque todos nós continuamos sendo pecadores. Mas quando nós nos arrependemos e largando o nosso pecado, confessando ao nosso Deus, Ele é digno de nos perdoar de todo e qualquer pecado. E quem ouve isso, ele também pratica essas coisas. O pastor batista Rick Warren vai dizer o seguinte: o que as pessoas pensam de você não significa nada, mas o que elas pensam de Jesus por causa da sua vida, significa tudo. O que quer dizer com isso? Ele não gosta de mim. Isso não importa se você está escandalizando, fazendo a coisa errada, o problema é seu. Se você é preto ou branco, amarelo, ou o que você faz é rico ou pobre, não importa. Mas se sua vida não demonstrar realmente que Jesus Cristo você está no erro. Se você mostrar quem Ele é na sua vida, porque é na sua vida e na minha vida, nas nossas vidas, que temos que demonstrar quem Ele é de fato. É dessa forma. Ou você vai mostrar que Deus, na verdade, vai estar sendo vilipendiado, ou seja, envergonhado, ou se Ele vai estar sendo exaltado através da sua vida. Não importa quem você é, importa o que Ele é na sua vida. Quarto ponto, vamos completar a missão não sendo inconstantes. Mesmo que mudemos ou nos tornemos infiéis, o nosso Pai Celestial permanece fiel, como diz Paulo a Timóteo na sua segunda carta. Pois Ele não pode mudar e nem é a sombra de variação, como Tiago também vai dizer isso. E vê-la pela sua palavra para fazê-la cumprir. E nós precisamos imitar o nosso Pai. Imitar o nosso Deus, sendo constante, assim a missão vai ser cumprida de fato, porque se fomos e voltamos, não vamos chegar a lugar nenhum, porque eu dou um passo para frente, um passo para trás, eu não saio, eu fico marcando o passo. Eu preciso ser constante. Se estou marchando em direção a alvo, para cumprir uma missão, eu tenho que ser constante. Eu tenho que ser constante, porque senão a missão não vai ser completa, não vai se completar em mim.
Deixa eu ver aqui, eu fiquei cego agora. Meu Deus, foi olhar a luz. E devemos também saber que de que e de quem Ele nos salvou. Deus nos salvou da condenação eterna e Ele salvou de nós mesmos. Eu disse lá na igreja de manhã, falando com o pessoal, e sempre falo quando tem oportunidade, que o crente tem 3 inimigos: Satanás, o inimigo das nossas almas, o mundo e nós mesmos. E o pior desses somos nós. Porque é em nós que vai realmente cumprir ou não a vontade de Deus. É o que Paulo fala. O bem que eu quero fazer, mas o mal que há em mim, esse sim eu faço. É uma briga constante dentro de nós. E para fazer a missão, não devemos ser inconstantes. Mesmo que eu não queira ir, está frio, a cama está gostosinha, está muito calor, está muito sol. Mas se chamou para fazer aquela missão, vamos cumprir vencendo a nós mesmos. Porque devemos ser constantes. Devemos ser constantes. E o maior obstáculo para cumprir a nossa missão não é o diabo. Como eu disse aqui, é a falta de compromisso. É eu me empenhar, dar minha palavra, dizer, estarei, farei, mas não cumprir. Isso é comum em todo lugar, nas igrejas, talvez aqui não aconteça isso. Final de ano, nós fazemos promessa na virada do ano: Senhor, você é o melhor crente, vou te servir, vou sair por todos os lugares, vou pregar. A Bíblia vai estar não só embaixo dos meus braços ou nas minhas mãos, mas dentro do meu coração e sendo revelada através dos meus lábios. Pai, eu vou trabalhar, quer que coisa for, quer para missões, quer para evangelismo, quer trabalhar dentro da igreja para que outros possam sair. Chega no 3º mês, nós não estamos trabalhando, já estamos desanimados. Já não estamos querendo ir mais. Porque fulano não está indo. Também não está indo ninguém. Mas o compromisso não é com fulano. O compromisso é contigo, é conosco. Ele chama de forma individual a cada crente para cumprir a missão. Por isso não podemos parar. Tenhamos compromisso. 5º ponto, para cumprirmos a missão do Senhor, nos deu o Pai. Não querendo a glória para nós. Nós devemos estar no campo missionário, sem que tudo tenhamos que aparecer. Mas sim, quem deve aparecer é Cristo. Tem muitos que, para fazer algo, tem que ter lugar de destaque. Se eu não for o primeiro, se eu não estiver coordenando, se eu não estiver fazendo isso, se eu não estiver fazendo aquilo que traz notoriedade, eu não vou fazer. Como uns pregam a palavra de Deus, de Jesus Cristo, no próprio capítulo de João, dizendo que sem mim nada podeis fazer. Lembra dessa palavra que eu falei na primeira pregação? Assim. Isso, tem gente que acha que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Porque se eu não estiver cantando, o louvor não flui. Se eu não estiver pregando, ninguém se converte. Se eu não estiver orando, a oração não sai dessa parede. Não somos nós. É Ele que deve aparecer. E se nós estivermos de frente, que Cristo apareça em nós. Como lá em Malaquias, que tem o primeiro outdoor, que diz o seguinte: escreva com letras garrafais. Ou seja, nós somos cartas vivas, que até que ele passe correndo, possa ver Cristo em nós. É Ele que tem que aparecer. Não é a glória para nós. João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua. Paulo, nosso querido pastor, amigo, mas do apóstolo, na sua caminhada, ele, no início, diz o seguinte da sua carreira: que era o menor dos apóstolos. Está lá escrito conforme 1 Coríntios 15:9. Já no meio, ele disse que era o menor dos santos, como em Efésios 3:8. E perto do fim disse a Timóteo que era o pior dos pecadores.
Paulo, tido por nós crentes, o maior pregador, o maior teólogo, ele, em vez de começar a crescer, não, ele começa a diminuir, dizer que ele é a ponto de ser miserável, porque não é ele que tem que aparecer, é o Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai revelado por ele. É isso que nós devemos buscar para que a missão seja completa. É isso que nós devemos buscar. Não somos chamados para ser maiores ou melhores, mas para que Ele cresça e seja revelado o amor do Pai em nós. Deus não celebra conquistas, Deus celebra renúncias. A ponto disso dizer o seguinte: eu ganhei um carro, eu ganhei uma casa, eu estou bem na faculdade, teve filhos, esses bens, Deus não está celebrando isso, mas celebra a renúncia. Quando o pecador se arrepende, há festa no céu, porque ele se renunciou a si mesmo, se arrependeu para aceitar o nosso Deus. É na renúncia que ele trabalha, é na nossa fraqueza, na nossa impotência, na nossa debilidade que o seu poder opera e se aperfeiçoa. E os que têm o amor do Pai em si, desejam ir para a cruz, para não ter sucesso e nem ser reconhecido. Pois quando manifestamos este amor para uns para com os outros, é que somos reconhecidos. Entretanto, reconhecidos como discípulos dele. Quer ser reconhecido? Quer ter algum mérito? Como diz Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, se eu não me engano, vai dizer o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa ou potente mão de Deus, ou do Pai, do Senhor, que no tempo oportuno, Ele vos exaltará. Não busque do homem reconhecimento, mas sim do Senhor Deus, que Ele possa fazer a mesma coisa que fez com Jó, que Ele possa fazer como fez com outros, dizendo: viste meu servo Paulo, viste meu servo tal, viste Ele que é justo, é santo, é repreensível, é Ele que tem que dar testemunho de nós, para que eu e você realmente possamos refletir e completar a missão. É essa a questão. É Ele que tem que parecer. E eu já estou indo para o final já. Tendo, não a nossa, mas a vida dos outros como por preciosa. O apóstolo Paulo, em Atos 20, 24, vai dizer: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça. Quando o amor de Deus está em nós, queremos estar com todos. O amor do Pai move os nossos pés em direção ao outro, impelido pelo Espírito Santo. Porque que Deus, Ele sempre fez isso. Por querer nos amar, Ele quis estar conosco. E por isso Ele fez a maior revelação, estar no meio de nós, que é o Emanuel, o Senhor Jesus Cristo. E Ele quer que isso de nós mesmos, que buscamos ao outro, ao próximo. E quando eu sou um com você, o próximo passa a ser o outro. E quando ele chega a nós também, se une conosco, o outro que está fora, ele passa a ser também o próximo, porque nós já somos um no Senhor. E devemos buscar os outros. O maior sinal que o amor de Deus está em nós não é porque nós nos distanciamos do mundo, ou das pessoas que são pecadores, mas porque trabalhamos em prol dela, como Cristo se esvaziou e viveu trabalhando em prol da vida, alma humana, e por ela, amor por elas, morreu. E quando o amor do Pai está em nós, não importa se somos deixados, abandonados, se alguém levantou da nossa mesa, não tem mais comunhão conosco, porque o Pai nos buscou em amor, e Ele nos chama para estar na mesa com Ele em amor. E nós teremos na caminhada, vamos trazer marcas, cicatrizes que contam a nossa história. Mas essas cicatrizes têm que apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor de Deus. E assim seremos gratos. E por tudo isso, nós perdoamos a quem nos feriu com misericórdia, pois Jesus Cristo, sendo por nós ferido, usou de misericórdia para conosco e nos perdoou. Quer completar a missão do Senhor? Mesmo que as pessoas te firam, mesmo que elas te abandonem, continue amando a elas e dando perdão com misericórdia, porque Ele fez isso conosco, refletindo o amor do Pai.
E não tendo por coisa alguma suas vidas preciosas, mas sim a de outros que se perdiam numa ilha, na costa da Índia, aproximadamente 3.000 africanos, 2 jovens missionários moravianos, se venderam como escravos a um senhor de escravagista, né? Britânico, ateu. E esse valor que eles se venderam só simplesmente para comprar a passagem de ida para aquela ilha. Porque lá naquele lugar não poderia pregar a mensagem do Evangelho, porque esse ateu dizia que era coisa estranha de se entender. Mas eles compraram e foram. Se despediram da sua família, despediram dos seus amigos no cais, chegando naquele lugar só para pregar a palavra do Senhor. Para pregar para pessoas que eram escravas de homens, mas também eram também escravas do pecado. Não sabiam que não ia voltar mais. Sabiam que não teriam como voltar para suas vidas normais, porque agora eles pertenciam àquele Senhor. Mas se alguma alma somente se arrependesse naquele lugar, já valeu a pena, porque a vida deles não era preciosa, mas a vida de outrem, porque o ministério e a missão é ir pregar a outrem, para que possam receber a mensagem do Senhor. Será que estamos dispostos a isso mesmo? Será que queremos isso mesmo? Teria coragem de fazer isso? Saber que em algum lugar, num presídio, sabendo que você teria que se tornar no meio daqueles, e sabia que você não vai voltar mais para pregar o Evangelho para uma pessoa só? É entender o que é missão, é entender o que é o amor do Pai. Porque da mesma forma, eu sempre dou graças a Deus nas minhas orações, minha esposa aqui está, não deixa eu mentir, por todos aqueles que vieram antes de nós, para nos trazer tão grande salvação, anunciando, enfrentando perigos, morrendo por malária, sendo presos, enforcados, por causa do amor do Pai que se manifestava neles para chegar a nós, esse santo Evangelho. Não desista da missão. E aqui eu quero fechar, o último ponto, 7º. Só vamos cumprir a missão, emprestando os ombros e indo até o fim. Quando o amor do Pai está em nós, passamos a ser um ombro amigo, porque o crente tem que ser alguém que traz consolo, tem que trazer consolo, tem que ajudar as pessoas, e levamos o fardo do outro, pois Jesus, com seu ombro amigo, levou a cruz que era nossa, porque o amor do Pai estava nele. Dessa forma, por estarmos também no amor do Pai, levemos tão imensurável e desmedido amor do Pai a outros, cumprindo a missão, se for preciso, até a morte. Toda vida, quem não é capaz de morrer pela missão, não é digno da missão. Assim, porque Jesus, que era o único digno, ele morreu para cumprir a missão, pagando um alto preço, nos resgatando da ira vindoura, nos concedendo perdão e salvação. Ele era o único de fazer isso, morrer na cruz por nós. Da mesma forma, agora nós devemos dar a vida por aqueles que são nossos amigos, para que possamos cumprir a missão. E a mensagem de João 3,16, ela é o início e o fim, a razão da igreja missional. Ou seja, a missão da igreja está relacionada desde o início até o fim, no versículo resumido em João 3,16. Porque se vivemos a nossa missão, que possamos vivê-la de verdade, revelando o amor do Pai que está em nós e que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Este que é o nosso Senhor e Cristo, para ser propiciação dos nossos pecados, mas não só dos nossos, mas daqueles todos que precisam. Queremos cumprir a missão? Vamos até o fim, cumprindo a nossa missão. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Que maravilha, que bênção, Deus te abençoe. Nesse momento eu vou chamar o Ministério de Louvor e você precisa cumprir a missão, certo? Nós vamos estar adorando ao Senhor e o pastor Arthur foi muito feliz. Nós não podemos desistir da missão. A missão é nossa, certo? A missão é nossa. Missão de ir, pregar o Evangelho a outros. É nossa missão. Deus deu à igreja
Você não pode desistir dela. Você não pode desistir dessa missão. Que Deus use você. E agora, nesse momento também, que você fique em pé. Nós vamos estar passando por um momento do ofertório. Aquelas pessoas que estão nos visitando, fiquem bem à vontade. Mas você que trouxe tua oferta, você que trouxe teu dízimo, nessa noite, entregue na casa do Senhor. E assim, agrade ao Senhor com a tua oferta também nessa noite, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor. E nesse momento estaremos ofertando também na casa do Pai. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente
águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Tua E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glórias a Deus. Você pode sentar? Eu queria que postasse aqui, eu vou passar a palavra já. Posta só aqui o João 3,16. Deus está me tocando só para te dar uma palavra, né, como o pastor pregou. Primeiro que foi por amor a você. Não é isso? Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por você. Então você que está aqui nessa noite, eu não vou me prolongar, porque a gente ainda tem algumas partes ainda a cumprir nesse culto. Você que está aqui nessa noite, você foi alvo desse amor. Você tem direito àquilo que Deus prometeu. Você só precisa entregar a sua vida a Jesus. Agora, outro ponto que o pastor deixou muito claro é que nós precisamos cumprir a missão, porque Ele nos amou e nos deu essa missão. Não deixe de cumprir a missão. Nós estamos diante de desafios bons, maravilhosos, e nós estamos numa terra muito abençoada. Nós estamos trabalhando com casa de paz, trabalhando com culto no lar. Daqui a 2 sábados nós estaremos fazendo evangelismo na rua. E se você quer cumprir a missão, você não pode deixar de estar trabalhando para o Senhor. Você não pode deixar de abandonar aquilo que Deus colocou. Então que nessa noite, toda essa palavra ministrada, ela fale profundamente no teu coração. Primeiro que você precisa entregar a sua vida a Jesus. Em segundo lugar, que
e você precisa cumprir a missão do Senhor. Que Deus abençoe o nosso pastor, Deus abençoe a tua vida e que o Espírito Santo fale poderosamente ao teu coração nessa noite. Amém? Eu vou passar a palavra, porque nós temos também hoje o quê? Homenagem a quem? Aos homens. Não, vão dar para elas não. Homenagem a quem? Não, acho que é melhor dar para a gente. Certo? Então vou passar a palavra à diaconisa Elisângela. E nessa noite também temos uma homenagem a todas as mulheres. Então eu já como pastor da igreja quero parabenizar todas as mulheres pelo dia de ontem. Um dia só é pouco para vocês. Acho que os 366 dias do ano, inclusive o ano bissexto, é de vocês. Tá bom? E vocês vão dominar o mundo. Estamos quebrados. Estamos lascados. Mas eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado com a vida de vocês. E eu vou sair porque quem tem que falar é a nossa irmã aqui. Tá bom? Deus abençoe. Pois é, gente que fala demais, né, irmãos? Aí, ó. Os homens, quando pegam o microfone também, não querem largar mais. Amém? Quem não pregou? Primeiramente, irmão, quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui na frente, né, Ministério de Programas e Eventos, para agradecer a Deus por esse dia lindo, né, que foi o dia 8 de março, né? Porém, todavia, entretanto, né, ficou faltando semana passada a gente fazer uma homenagem, né, a quem? Quem lembra? A esposa do pastor, né? Que semana passada nós, como tinha muitos irmãos ausentes, nós não tivemos o nosso culto à noite. Eu sei que de manhã a MCM fez uma linda homenagem, né? Mas aí eu gostaria de convidar a Sheila aqui e a gente vai estar falando uma coisinha só para você, mas é de muito coração, tá, Sheila? É com muito amor que a gente está, assim, agradecendo a Deus pela sua vida, por todo o seu empenho, por tudo que você tem feito, né? Por tudo que Deus tem te usado nessa igreja, amém? Deixa eu botar aqui, irmãos, para poder eu conseguir ler. De Pipes do Guarani para Sheila. Hoje faremos uma homenagem a uma mulher de fé e valor. Hoje celebramos uma mulher admirável, cuja força e dedicação iluminam a vida de todos ao seu redor. Como esposa de um pastor, Sheila, você tem desempenhado um papel fundamental na construção da fé e no apoio à família Guarani. Somos gratos a Deus por seu carinho e amor em cada gesto, em cada palavra de encorajamento e em cada oração feita, às vezes até em silêncio. Você é uma companheira firme, sempre ao lado do nosso pastor, compartilhando os desafios e a alegria do ministério. Sua sabedoria é um farol que guia os que buscam conforto e direção. A generosidade do seu coração toca vidas de maneira que muitas vezes são invisíveis, mas sempre significativas. A sua resiliência diante das dificuldades inspira aqueles que têm o privilégio de conhecê-la. Os momentos de dúvida e tristeza são superados por sua fé inabalável. Você é um exemplo de amor cristão, um pilar inquebrável que sustenta a sua família e a nossa igreja. Hoje queremos expressar nossa gratidão por tudo o que você faz e por quem você é. Que Deus continue abençoando ricamente, dando-lhe força, alegria, paz em cada dia da sua jornada. Que suas ações e seu amor continue a inspirar muitos outros a seguir o caminho de Cristo. Com carinho, da Primeira Igreja Batista do Guarani. Deus te abençoe. Obrigada, tá? Por você ser bênção na nossa vida, tá bom? Amém? Presentinho para Sheila. Pode trazer, Dilceia. Uma lembrancinha da nossa igreja. Que seja gravado no teu coração. Na lembrancinha está o versículo, irmãos. Pode abrir, Sheila. Isso, pode abrir. Logo depois tem um versículo aí.
Isso. Pode abrir ela. Isso. Isso aí é porque você nunca se sentiu no deserto. Aí aqui, ó, tá escrito aqui. Mulher, irmã, tô meio cega, irmã. Tá. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios 31:10. Amém, irmãos? Feliz dia da esposa do pastor. Que Deus continue te usando. Palmas ao nosso Deus, irmãos. Amém? Agora, nós vamos fazer a homenagem referente ao dia 8, que foi ontem, que nós tivemos um char maravilhoso. Quem não veio, perdeu, tá? Uma palavra abençoadora pela irmã Tatiane, que veio trazer. Foi muito bom, gente. Foi benção. Aqui, eu fiquei com um saquinho, né? Depois você pega aqui. Amém? Irmãs, eu gostaria que alguém, rápido no gatilho, falasse para mim o nome de uma mulher inteligente e ousada. E por quê? Vem, Cíntia. Por quê? Palmas para Cíntia. Por que, Esther? Amém, irmãos. São as mulheres que são exemplos para a nossa vida, amém? Depois tu pega 2 lembrancinhas ali com a Graciete. Uma lembrancinha e a Cíntia pega uma, amém? Cadê? Trouxe as nossas lembranças? Trouxe. Irmãs, eu gostaria que você, que é uma mulher abençoada, que você escolhesse 3 homens para estar aqui na frente. 3 homens. 3 homens. Vamos lá. Você pode escolher. Fala, Elisângela fulano. Fala, quem? Fernando. Vem, Fernando. Pastor, vem, pastor. Dilermano, pode vir, Dilermano. O Luciano se escondeu atrás da menina ali, gente. Graciete, dá a eles o desafio. Meninos, tem um desafio aqui. Pode vir aqui na mesa rapidinho. Tem um desafio aqui na mesa para vocês. Pode vir. Ó. Tá vendo aqui? Um desafio facinho. Cadê a outra? Isso, bota tudo aqui. Escolhe aqui uma agulha, escolhe ali uma linha e põe a linha na agulha. Põe a linha na agulha, irmãos. Escolhe aí, tem vários tipos de agulha ali, gente. Tem desse. Tem agulha para cego. A linha tá ali do lado. Escolhe a linha, escolhe a agulha e pode colocar. Pode vir para cá, para debaixo da luz, que quem... O pastor já botou. Foi, o pastor já botou. O Venila manda... Tem outra ali, Fernando. Tem outra ali. Tem agulha ali de cego ali. Pastor agora vai pegar um desafio de verdade. Foi muito fácil, né, pastor? Não tem outra agulha aí? Essa daí é melhor. Aqui, essa daqui, ó. Essa daqui. Dá essa para ele. Isso. Foi, pastor. Espera aí. A outra defendendo. Essa daí não vale. Amaciando ali, ó, na saliva para poder entrar.
Cadê aquele adaptador? Adaptador, sabe usar, Gracete? Ensina ele a usar o adaptador ali. Vai, ajuda aí, ensina ele. Ensina ele a usar aí. Enfia aí no fundo da agulha. Foi, agora isso. Na grandona. Puxa agora. Irmãos, palmas para os meninos. Isso. Então, isso aqui significa nosso casamento. Entendeu, irmãos? Ser uma mulher não é fácil. Ser uma mulher casada, mãe de filhos, também não é fácil. Mas a gente precisa, meninas que vão se casar, de maridos dedicados, empenhados, dispostos a cuidar da gente com carinho, a ponto de até mesmo ter artimanhas para fazer aquilo que nos agrada. Entendeu? Então, assim, não é fácil, homens, ser esposa não é fácil. Então, olhe para nós com carinho dobrado, que vocês veem, assim como é difícil para botar uma malinha no fundo da agulha, é também difícil para a gente levar um casamento. Às vezes a gente precisa de estratégias para poder dar tudo certo, para tudo ficar alinhado. Amém? Pode sentar. Gracete, dá uma lembrancinha para eles. Daí da bolsinha branca. Isso. E agora vamos... Foi, daí é das meninas que falaram, né? Dia Internacional da Mulher, né? Existem algumas mulheres que nos inspiram na Bíblia. Eva, a primeira mulher, primeira mulher criada por Deus, é um símbolo de feminilidade e maturidade e maternidade. Sua história é um lembrete da importância da mulher na criação e na história da humanidade. Débora, a juíza corajosa. Débora, uma das juízas de Israel, é um exemplo de coragem e liderança. Ela liderou o povo de Israel à vitória contra os cananeus e é lembrada como uma mulher sábia e corajosa. Maria, né, mãe de Jesus, é um símbolo de amor, fé e dedicação. Sua história é um lembrete da importância da maternidade e do amor incondicional. Raabe, a heroína de Jericó. Raabe, aqui está assim, irmãos, assim, normalmente a gente fala Raabe, uma prostituta. Raabe, uma ex-prostituta. Amém, irmãos? Nunca mais a gente vai relacionar ela como uma prostituta, porque ela foi liberta, transformada por Cristo, amém? Raabe, né, que foi usada, né, um exemplo de compaixão e coragem. Ela ajudou os espiões, né, israelitas a escapar e foi recompensada por sua bondade. Esther, rainha corajosa, né, é um exemplo de coragem e sabedoria. Ela salvou o povo judeu da perseguição e é lembrada como uma heroína da fé. Amém, irmãos? A Bíblia hoje não vai acrescentar nada mais. A palavra de Deus fala que nada mais vai ser acrescentado. Mas a gente sabe também, né? E eu vi uma pregação também muito forte sobre isso, que Atos 19... ainda Atos 29 não foi escrito, porque é a nossa história que é escrita ali, da continuação à história. Então, assim, que nós mulheres podemos ser mulheres heroínas também, exemplos de fé e dedicação. Atos 29, irmãos, é para ser ministrado por nós nesse tempo. Um tempo onde parece que tudo é para nós, tudo somos nós somos femininas, somos isso, somos aquilo, somos tanta coisa. Mas não podemos esquecer da nossa raiz, que somos serva do Deus vivo. Amém, irmãos? Fomos formados por Ele, para a honra e glória do nosso Deus. Aí eu convido todos os homens a falar aquela palavra linda. Feliz? Em pé, né, irmãos? Isso. Irmãos. Isso. Pronto. Olha aí para as mulheres, vira para elas e diga o quê? Feliz Dia das Mulheres! Uhul! Palmas para nós. Amém?
Convido todas as mulheres aqui na frente para pegar nossa lembrancinha. Convido o Fernando, Rogério, esse jovem aqui. Qual é o seu nome? Vem você. Isso. E vem Samuel também. Vamos distribuir as lembrancinhas das nossas mulheres. Amém? Todas as mulheres, irmã, para pegar a lembrancinha aqui mesmo já tirar a foto. Pode vir, irmã. Pode vir. Todas as mulheres. Todas. Todas as mulheres. Todas as mulheres. Isso. Isso. Tá faltando? Ih, vai ter irmã que vai ficar sem, não acredito. Acabou? Acabou? Não pode acabar, não dá para elas lá. Isso. Isso. Pronto. Escolhe uma aí, Fernando. Fernando, escolhe uma aí. A sabedoria manda dar para a mais antiga. Não, tá, foi pegar mais. Foi. Calma, mais ó. Outro sapo. Pastor. Foi. Amém. Isso. Foi. Pode guardar. As irmãs que estão ausentes vão estar... As irmãs que estão ausentes a gente vai estar dando, tá bom, irmãos? Não se preocupem. Amém? Eu vou estar orando, irmãos, pela vida da irmã Sheila, tá? Agradecendo a Deus pela vida dela, né, nesse tempo que ela tem sido como é que é? A costela do pastor, amém? E logo depois o pastor vai estar orando por todas nós. Senhor, nós te glorificamos e exaltamos o teu nome, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Deus, nós colocamos a tua filha, Deus, mais diante de ti, Deus. E te pedimos, ó Deus, continue derramando as suas bênçãos sobre a vida dela, Senhor. Continue, Deus amado, usando ela em tempo e fora de tempo, ó Deus. Continue, Deus amado, ministrando ela, Senhor, como ser esposa no lar, ó Deus. A hora de falar, a hora de calar, ó Deus. A hora, Senhor, de simplesmente só ficar em intercessão, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, sustentando ela, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que também tem momentos, ó Deus, que é difícil até em olhar algumas situações, ó Pai, e muitas vezes, ó Deus, ela tem que olhar e se calar, ó Deus. Que o Senhor, Deus amado, continue fortalecendo o coração da tua serva. Que o Senhor continue, Deus amado, renovando todos os sonhos, os desejos, os anseios dela diante de ti, ó Deus. Que o Senhor, Deus amado, continue ministrando na vida das meninas, ó Pai, de maneira, ó Deus, que elas sejam filhas abençoadas, Deus amado, de maneira que elas sejam filhas obedientes, ó Deus, para que cada vez mais e mais, Sheila, Deus amado, tenha um momento, ó Deus, de mãe, ó Deus, com conforto, ó Deus, com alegria no coração. Ser com as meninas, abençoe, guarda elas, Senhor, prepara elas, ó Deus, para o futuro esposo delas também, ó Deus. Deus, também colocamos a vida do teu servo em tuas mãos, ó Pai, pastor Fuli, e te pedimos, Senhor, que o Senhor dê a ele visão, Deus amado, cada vez mais de como agradar a tua serva, Deus amado, de como sustentar ela, Deus amado, através, Senhor, de carinho, de gesto, ó Deus, que nunca falte, Senhor, no meio deles o amor, Deus, antes, ó Deus, que venha cada vez mais e mais fruir. Deus, dai visão a esse casal, Deus amado, porque nós sabemos que o Senhor tem muito para fazer através deles. Usa-os, ó Deus, com poder e autoridade neste tempo, nesta igreja, ó Deus, para que nós possamos vir, Senhor, ser abençoados, agraciados pela presença, Senhor, desse casal no meio de nós, Pai. Muito obrigado pela família pastoral, Deus amado. Muito obrigado, Deus, por cada um que é componente dessa família que tem nos abençoado, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando, Deus amado, a tua serva,
sustentando ela, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Para a glória do Teu nome que nós oramos. Amém. Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Deus, por essa noite muito especial. Muito obrigado, Deus, por tudo que nós vimos aqui, ouvimos, participamos, Senhor, nessa noite. E agora quero te agradecer, Senhor, pelo Dia da Mulher, ó Pai, pelo Dia Internacional da Mulher. É necessário, Senhor, que lembremos, ó Deus, daquelas, ó Pai, que têm nos abençoado. As nossas mães, ó Deus, as nossas esposas, ó Deus, nossas filhas, ó Deus, as irmãs de nossa igreja, ó Deus, que tem sido bênção, ó Pai, nesse lugar. E eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha acrescentar mais e mais, ó Deus, sabedoria, que o Senhor venha acrescentar mais e mais, ó Deus, da Tua presença na vida das Tuas filhas, que elas sintam, ó Deus, abençoadas, ó Pai, e que elas sejam, ó Deus, cada vez mais usadas pelo Senhor. Mostra a elas o Teu amor, ó Pai, que o Teu amor é maior. Mostra a elas, ó Deus, que elas são importantes no reino. Mostra a elas, ó Deus, que elas são importantes dentro de casa, abençoando as suas casas. Muito obrigado, ó Deus, pelas irmãs da nossa igreja. Muito obrigado, ó Deus, porque comemoramos também o dia da esposa do pastor. Que o Senhor continue abençoando as esposas dos pastores, ó Pai. Toma em Tuas mãos, abençoe poderosamente. Toma a diaconisa Ruth em Tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Valdir. Muito obrigado pela irmã Fernanda, a diaconisa Fernanda, ó Deus, esposa do Teu filho. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando, dando direcionamento também. As outras esposas de pastores, Senhor, sustenta a casa, sustenta, ó Deus, de uma maneira muito especial as Tuas filhas. Muito obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Que o Senhor derrame das Suas bênçãos na vida das Tuas filhas e que venhamos cada vez mais, ó Deus, ver, ó Deus, os Teus milagres na vida delas. Muito obrigado por essa noite, em especial, Senhor, nessa noite eu faço menção, ó Deus, da Tamires, ó Deus. Entra com providência na vida de Tamires. Nós cantamos nessa noite, eu creio que Tu és a cura, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o médico dos médicos. Em Tuas mãos está todo o poder Te foi dado nos céus e na terra, Senhor. Nós clamamos pelo Teu milagre, nós clamamos pelo Teu poder na vida da Tua filha. Deus Santo, toma a vida dela em Tuas mãos. Entra com providência na vida da família da nossa irmã Fátima, Senhor, que perdeu seu esposo no dia de hoje. Entra com providência, abençoa, Pai. Entra, ó Deus, com o Teu conforto, com o consolo do Teu Espírito Santo. Também toma a vida do irmão Ezio, ó Deus, em Tuas mãos. Muito obrigado por ele retornar para a sua casa. Que o Senhor fale poderosamente, ó Deus, ao coração dele, Pai. Agora, Deus, leve-nos em paz, ó Deus, debaixo das Tuas mãos. Muito obrigado pelo que o Senhor falou, ministrou, ó Deus, nesse culto, ó Deus, que foi para o Senhor. Mas, Deus, nessa noite, leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos e derrama das Suas ricas bênçãos na nossa vida. Que seja uma semana abençoada e abençoadora na nossa vida. Que seja uma semana de muito trabalho, Senhor, mas seja uma semana de repleta da Tua presença no nosso meio, para a honra e a glória do Teu nome. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você me dá 2 minutos para eu fazer alguns anúncios